Aula 15.1. Conteúdos: relação entre textos. Tema principal: potência. Habilidades: identificar o tema ou assunto principal em textos. Descritor 6. Inferir o tema ou assunto principal de um texto. Notação científica. Descritor 7. Identificar a representação algébrica e ou gráfica de uma função exponencial. Boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui no terceiro ano, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui com a professora Sila, estamos aqui para apresentar mais um conteúdo de língua portuguesa e matemática, né, professora? Isso mesmo, boa noite a todos, o Enem tá aí, gente, batendo a porta, e hoje nós vamos também continuar a trabalhar com textos, contextualizado aqui com matemática. Olha que legal! Enem está se aproximando, as outras avaliações externas também, e vocês têm que estar com textos e com matemática na ponta da língua e na ponta da caneta também. Então, para iniciar a nossa aula, nós já vimos que o conteúdo é a questão da identificação de um tema de determinado texto com relação ao seu gênero textual e a questão de matemática que vai estar sempre entrelaçada na leitura e na interpretação desse texto. E para abrir a nossa aula, vamos assistir a um vídeo agora. Quando pensamos em E igual a mc ao quadrado, vemos Einstein como um homem velho, enrugado e de cabelos brancos. Mas E igual a mc ao quadrado não se trata de um Einstein velho. Na verdade, trata-se de um Einstein jovem, cheio de energia, dinamismo e até sensualidade. O que eu veria se andasse em cima de um raio de luz? Talvez algum tipo de força elétrica esteja emanando do fio. Como? Faraday, meu amigo, a eletricidade flui através de um fio, não para os lados. Viu, John? Viu? Minha maior ambição é demonstrar que a natureza é um sistema fechado, onde em qualquer transformação, nenhuma quantidade de matéria nem de massa se perde e nem se ganha. O povo. Lavoisier. É ele que determina o que é certo e errado. Emily, você está sendo absurda. Por que atribuir a um objeto uma força vaga e imensurável como a vis viva? É uma volta ao passado. É capaz de descobrir alguma coisa sozinho? Eu descobri você. Não tem hora certa para a verdade. Fraulein Meitner? Sim. Otto Hahn. O núcleo é nosso objetivo. As judias colocam nosso instituto em perigo. Não podemos proteger uma judia. Se ela ficar, o regime fecha nossas portas. Ele dividiu o átomo. Não. Você dividiu o átomo. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quer que eu confira os seus cálculos? Há 100 anos, uma fórmula enganosamente simples revelou uma unidade escondida nas profundezas da estrutura do universo. Trata-se de uma ligação fantástica entre energia, matéria e luz. Seu autor era um jovem, Albert Einstein. É a equação mais famosa do mundo. É igual a mc ao quadrado. Uau! É igual a mc ao quadrado.
Só que isso sobre potência, quem vai explicar é o professor Hilner. O que a gente vai fazer agora? Nós temos 2 textos para que nós façamos uma leitura agora. E desses 2 textos, o que convém à língua portuguesa nesse exato momento? Interpretar, entender qual é a temática desses textos, no que vai estar relacionado com a matemática. Vamos fazer a leitura? Estou convidando você agora. Olha lá. O nosso primeiro texto, ele vai trazer aí uma temática e também todos os seus argumentos. Vamos fazer essa leitura agora. Nenhuma equação é mais famosa que E igual a mc ao quadrado e poucas são mais simples. De fato, a fama da equação imortal se deve principalmente à sua absoluta simplicidade. A energia de um sistema é igual à sua massa, m, multiplicada por c ao quadrado. A velocidade da luz ao quadro. A mensagem da equação é que a massa de um sistema é uma medida de seu conteúdo de energia. No entanto, E igual a mc ao quadrado traduz alguma coisa mais fundamental. Se pensarmos em C, a velocidade da luz, como 1 ano-luz por ano, o fator de conversão C ao quadrado torna-se igual a 1, o que faz com que a equação se reduza a E igual a m. Energia e massa são iguais. De acordo com o folclore científico, Albert Einstein formulou sua equação em 1905 e de uma estocada só explicou como a energia é liberada em estrelas e em explosões nucleares. Essa é uma simplificação exagerada. Einstein não foi a primeira pessoa a considerar a equivalência entre massa e energia. Na verdade, nem foi ele quem aprovou. Qualquer pessoa que passou por um curso básico de eletricidade e magnetismo sabe que corpos carregados conduzem campos elétricos e que cargas em movimento também criam campos magnéticos. Portanto, partículas eletrizadas em movimento carregam campos eletromagnéticos. E aí, no final do texto, o que a gente tem, gente? Nós temos a fonte de onde foi retirado esse texto. Vocês perceberam que nós tivemos aí no desenrolar desse texto um parágrafo que está em destaque? Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Vamos ao segundo texto. Olha só. A palavra folclore, folk, igual a povo, e lore, igual a saber, foi usada pela primeira vez em 22 de agosto de 1846, num jornal londrino pelo arqueólogo William John Thoms, para denominar a reunião das sobrevivências literárias do povo, a fim de conservar para a posteridade o gênio coletivo e anônimo, e 22 de agosto ficou sendo sua data. Mais tarde, surgiram outros nomes, como tradicionismo, demopsicologia, antropopsicologia, demiótica e outros. Só perdurou o nome folclore, que significa, pois, o estudo das tradições de um povo, tal como aparecem na imaginação popular, nos costumes e crenças. Enfim, é o estudo da vida, da alma e da cultura popular. Daí termos 1. Folclore linguístico, que se relaciona com a linguagem popular. 2. Folclore literário, referente aos mitos, às lendas, à literatura oral e de cordel. 3. Folclore científico, que estuda as superstições, as tradições e a medicina popular. 4. Folclore musical, que trata das composições, melodias, instrumentos e cantos populares. Também abaixo desse nosso segundo texto, vocês estão percebendo aí a fonte também de onde foi retirado esse texto. Percebam que os dois, eles são textos que estão dissertando, o autor está escrevendo a respeito de algo. Percebam que, além de ser um texto dissertativo, é um artigo. É um artigo porque está o quê? Além de trabalhar com temas específicos,
específicos, está dando aí a posição de seu autor. Então vejam que os nossos dois textos aí são gêneros textuais artigo. O que vem a ser agora a temática da nossa aula? Identificar o tema proposto. Isso vocês vão se dar aí na frente, quando estiverem lá no Enem, com textos durante a prova de vocês. E vocês vão ter que perceber qual é a temática. Independentemente de ser língua portuguesa, ou de ser matemática, ou de ser biologia ou geografia, vocês têm que interpretar e compreender qual é a temática desse texto. No texto 1, eu deixei em destaque o parágrafo onde lá ele se referia à questão do folclore científico. E nós vamos perceber que, de acordo com a opinião deste autor, ele vai e se utiliza, e aí nós vamos vê-lo agora mais uma vez, olha só, de acordo com o folclore científico. Por que folclore científico? Isso nós vamos perceber no texto 2. O que é o folclore científico? É algo que algumas pessoas têm entre si, ou seja, pode ser uma crença, um achismo, enfim, é coletivo. E esse coletivo, quando a gente não denomina quem é a pessoa, quem afirma determinada coisa, determinado fato, é anônimo. Então, o folclore é anônimo. Percebam que os textos, o 1, ele tem uma temática própria, o texto 2 tem uma temática própria, porém eles conversam entre si. Claro que essa conversa é quase que indireta, né? Porque os temas são distintos. Porém, há a presença da intertextualidade ali nessa interpretação desses dois textos. Por exemplo, vamos agora à nossa TV interativa e vamos descobrir a temática do texto 1. Olha aí, o texto 1 como temática principal vai trazer pra gente aqui, ó, e muitos já devem ter descoberto aí qual é a temática desse texto 1. Logo, nós vamos perceber lá aqui, ó, a questão da mensagem da equação, ou seja, a massa de um sistema é uma medida de seu conteúdo de energia. E aí nós vamos perceber que a temática principal é a equação, né? É igual a mc ao quadrado. E aí também nós vamos perceber, agora aqui no nosso texto 2, vamos lá? Aqui, olha só, chegamos ao texto 2. Qual é a temática do texto 2? Fazendo uma intertextualidade com o texto 1, nós vamos descobrir que a temática aqui principal do nosso texto 2 é a respeito do folclore. Então, interpretando, compreendendo o texto, a gente tem que identificar a temática desse texto. Então, nós vimos que no texto 1 é a equação e no texto 2, aproveitando uma intertextualidade, ou seja, nesse slide que nós vamos ver agora, vamos compreender melhor como é que funciona essa intertextualidade. É a questão do folclore. Olha só a dica de língua portuguesa de hoje. É comum nós encontrarmos ecos, tá, gente? Ecos não é eco, 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 eco. Nessa situação, tá, gente? O ecos são resquícios, são dicas, são preceitos que a gente vai encontrar lá no texto. Pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser até mesmo uma palavra. Ou referências de um texto em outro, ou seja, aquela conversa que um texto tece entre outro. Nós vimos isso lá no parágrafo do texto 1, quando ele menciona folclore científico, e nós vimos também no texto 2, quando ele faz uma correlação ali da explicação do significado do que é folclore. Então, a dica de hoje, além da identificação do tema, é a questão da intertextualidade. O Enem cobra isso. E agora a gente vai continuar com matemática, porque eu tô doida para saber como é que essa equação funciona. Vamos dar sequência então ao nosso estudo. Vamos continuar agora analisando matematicamente a nossa equação, que tem inclusive uma potência. Vamos colocar então a nossa potência aí, a nossa notação científica, né? Já que vocês estão familiarizados já com a nossa equação, é igual a mc ao quadrado. Este quadrado, que é nada mais do que a velocidade da luz, né, elevado ao quadrado, é uma potência. Então nós vamos trabalhar aqui algumas propriedades, vamos relembrar como é que nós vamos trabalhar com a potência. Então olha só, a notação científica serve para expressar números muito grandes ou muito pequenos. O segredo é multiplicar um número pequeno por uma potência
de 10. Então, olha só, nós falamos aí da velocidade da luz, né? Aquele C da nossa equação é igual a mc ao quadrado. O C representa a velocidade da luz. E qual é a velocidade da luz? Vamos ver aí na nossa cartela. 300 mil quilômetros por segundo, que é a mesma coisa que escrever 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Então, nós vamos utilizar aqui, vamos fazer uso da notação científica para escrever alguns valores. Valores esses que podem ser muito grandes ou muito pequenos. E nós temos aqui um padrão. Vamos estabelecer aqui a nossa notação científica para formalizar aqui um padrão para nós escrevermos esses valores. Então, vamos ver alguns exemplos e, em sequência, nós vamos trabalhar um pouco transformando alguns valores. Então, vamos ver aqui o nosso próximo valor. Olha só. A espessura de um fio de cabelo, por exemplo, ó, é 0,07 milímetros, que é a mesma coisa que escrever 7 vezes 10 a menos 2, né? O quadrado negativo. Isso tudo em milímetros, tá bom? Então nós vamos aqui trabalhar com a notação científica, nós vamos escrever aqui alguns valores, vamos praticar um pouco, acompanha aí comigo. Então nós vamos reescrever alguns valores usando a notação científica, certo? Então nós temos aqui 4 exemplos, vamos escrever, utilizando a nossa notação científica, esses 4 valores. Percebam que aí na letra A, nós temos o valor 2 milhões. Nós vamos utilizar a notação científica, vamos escrever com cuidado aqui a nossa potência. Então vamos lá. O nosso valor 2 milhões vai ser escrito então na forma aqui da notação científica. Como é que nós vamos escrever? Olha só, nós vamos aqui primeiro contar a quantidade de zeros. Vamos lembrar aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 zeros. Eu posso transformar toda essa quantidade de zeros numa potência, na potência de base 10. Então eu posso escrever dessa forma: 2 vezes 10 elevado à sexta potência. Por que eu posso escrever dessa forma? Porque 10 elevado à sexta, vamos fazer aqui um parêntese, 10 elevado à sexta, se eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, multiplicar o 10 6 vezes, o resultado final, vamos multiplicar aqui mais uma vez, né, vezes 10, vai ser exatamente 1 milhão. E se eu multiplicar esse 1 milhão, que é 10 elevado à sexta, por 2, nós teremos o nosso resultado inicial, 2 milhões. Então, qual é a dica aqui? Toda vez que nós temos um valor muito grande, nós podemos transformar esse valor aí da quantidade de zeros numa potência de 10. Basta contar, então, a quantidade de zeros e ele já será o nosso expoente. Então, está aqui, 2 vezes 10 elevado à sexta, 10 elevado à sexta, vou destacar aqui novamente, representa a quantidade de zeros, ok? Então, 10 elevado à sexta representa a quantidade de zeros, e o 2 é o nosso primeiro valor aí que vai ser multiplicado, então, que vai resultar em 2 milhões. Então, vamos olhar aqui a letra B. Como é que nós vamos escrever a letra B utilizando a notação científica? Nós temos aí 547 milhões 800 mil. Nós podemos observar que o nosso valor mais significativo aí, excluindo os zeros, é o 547. Então nós vamos escrever assim, ó, 547,8, e nós vamos multiplicar então a potência de 10. Olha só, com a base 10. Quantos zeros eu tenho no meu valor? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Eu tenho então que multiplicar este meu valor aí por 10 elevado à quinta potência, que é justamente a nossa quantidade de zeros, certo? Eu tenho só que prestar atenção que a minha vírgula vai fazer uma grande diferença. Então, olha só, se eu multiplicar aqui 547,8 vezes 10 elevado à quinta, eu não vou ter o mesmo resultado. Por quê? Eu tenho que considerar
a minha casa decimal. Olha só onde está a minha vírgula. Estaria bem aqui, ó. 547,8. E aí, então, eu acrescento os meus valores do zero. Então, nós temos aqui que contar a minha quantidade de zeros e verificar se eu tenho um valor correspondente, certo? Então, olha só. Eu tenho que observar que esta minha vírgula, ela deve estar, na verdade, posicionada ao lado direito do 8. Então, a minha potência não será o 10 elevado à quinta, e sim 10 elevado à sexta. Porque, olha só, eu tenho que fazer a multiplicação, porque, olha só, se eu lembrar que 10 elevado à sexta é 1 milhão, 1 milhão multiplicado por 547,8, eu vou ter de volta o meu valor 547 milhões e 800 mil, certo? Eu tenho que fazer a conferência aqui com as minhas vírgulas, com as minhas casas decimais. Agora, na letra C, que eu tenho um valor muito pequeno, eu tenho aí 0,0034. A nossa vírgula agora vai se deslocar para a esquerda. Então, olha só, eu vou pegar aqui o 34, vou fazer aqui em vermelho, 34, e como a minha vírgula vai se deslocar para a esquerda, esse meu expoente vai ter um valor negativo. Então, olha só, quantas casas decimais nós temos para a esquerda? Se eu tiver com a minha vírgula aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, o que eu vou fazer aqui no meu expoente? 34 vezes 10 elevado a menos 4, porque eu vou andar 4 casas para a esquerda. Então, o meu expoente ganha um valor negativo, ok? A mesma coisa vai ocorrer aqui na letra D. Olha só o meu valor aqui na letra D. Eu tenho aqui 0,0000008. Como é que nós vamos escrever este valor utilizando a nossa notação científica? Eu vou contar aqui da minha última casa decimal, logo após o 8, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho até chegar à minha vírgula. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, como é que nós vamos utilizar a notação científica? Nós vamos utilizar o 8 multiplicado por 10 elevado a menos 7, tá bom? Então, é dessa forma que nós vamos utilizar a nossa notação científica. Nós vamos reduzir aí essa quantidade de zeros, essa extensão de zeros que nós temos em valores muito grandes ou em valores muito pequenos e escrever uma potência de base 10. É dessa forma, então, que nós vamos utilizar a nossa notação científica, ok? Vamos, então, dar sequência à nossa aula, agora com a dinâmica local interativa. Muito bem. Então quer dizer que para a direita, positivo, e para a esquerda, negativo. Para a esquerda, negativo. Valores muito pequenos, o nosso expoente negativo, e para valores muito grandes, o nosso expoente positivo, certo? Sei tudo de matemática agora. Olha aí a nossa primeira questão. Enem 2002. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram um processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 1999 e agosto de 2000. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Um órgão da imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 à sexta segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados, as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de... Vocês vão analisar aí as alternativas, né, professor? A, B, C, D e E. E aí vão fazer os cálculos bonitinhos e vão partir para a segunda questão, que é a minha, né? Olha aí, um texto, outro texto, né?
Consumo. Comerciais exibidos na televisão recorrem a estereótipos para criar a sensação de desejo inconsciente do telespectador. A linguagem da propaganda em qualquer meio de comunicação é sempre a da sedução, a do convencimento. Na TV, seu discurso ganha um reforço considerável, a força das imagens em movimento. Assim, fica muito difícil a resistir aos seus apelos. O sanduíche, cujos ingredientes quase saltam na tela com sua promessa de sabor, o último lançamento automobilístico que nenhum motorista inteligente pode deixar de comprar, deslizando em uma rodovia perfeita como um tapete, a roupa de grife moldando o corpo esguio de jovens modelos. Publicidade funciona assim nas revistas, nos jornais, no vídeo e nos outdoors. Mas suas armas parecem mais poderosas na televisão. Se é verdade, como dizem os críticos, que a propaganda tenta criar necessidades que não temos, os comerciais de TV são os que mais perto chegam de nos fazer levantar imediatamente do sofá para realizar algum desejo de consumo. E às vezes conseguem, quando o objeto em questão pode ser encontrado na cozinha. Aprender a ler as peças publicitárias veiculadas pela TV tem a mesma importância na formação de um telespectador crítico, que sabe analisar os noticiários e as telenovelas. Vamos ver o comando. Qual é o assunto desse texto, gente? A, B, C, D ou E? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com vocês. Então nós vamos fazer agora a correção, os comentários e, quem sabe, na segunda aula vocês tornem a participar conosco. Vamos lá. Ok, vamos começar então com a primeira questão, retirada aí do Enem de 2002, que trazia aí os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostraram o processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 99 e agosto de 2000. E aí, analisando fotos de satélites, especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Um órgão da imprensa noticiou o fato com o seguinte texto. Olha só a notícia. O assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. E aí, considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 elevado a sexta, segundos, ou seja, 32 milhões de segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados, ou seja, 1/100º de quilômetros quadrados. As informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de. Então nós vamos analisar as alternativas, nós vamos primeiramente calcular para verificar qual desses resultados aí é que corresponde a esta devastação, A devastação é de 20 mil quilômetros quadrados, mas nós vamos calcular o que foi noticiado. Foi noticiado que sumia um campo de futebol a cada 8 segundos. Nós vamos ver a veracidade dessa informação. E aí nós vamos, inclusive, comparar aí com as afirmações, se é que a devastação é tão grave ou se ela não é grave, qual foi aí o impacto da nossa notícia. Então, nós vamos aqui calcular, utilizando novamente a nossa anotação científica, tá? E aí nós vamos verificar qual resposta, qual afirmativa é a correta. Então vamos novamente para o nosso quadro digital para calcular este valor. Vamos lá. Muito bem. Então, para quem observou o nosso texto, a nossa notícia foi de que sumia em destruição, um campo de futebol a cada 8 segundos. E ele nos trouxe aí algumas informações. Por exemplo, que por um ano nós temos 32 vezes 10 elevado a sexta. Nós vimos isso que isso na nossa anotação científica representa 32 milhões de segundos no período de um ano, certo? A cada 8 segundos, nós temos o sumiço de um campo, o equivalente a um campo de futebol. E ele também nos trouxe aí
o campo de futebol, 10 elevado a menos 2. Na notação científica é o mesmo que 0,1 quilômetro quadrado, certo? Então, se nós realizarmos aqui a grosso modo, o que nós temos que fazer para encontrar o nosso resultado? Nós temos que pegar este campo de futebol, 0,1, multiplicar com os 32 milhões, repare que aqui eu não estou utilizando a notação científica, né? E nós temos que dividir esse valor pelos 8 segundos que foi dado aí na notícia. Então é dessa forma que se calcula. Olha só a quantidade de zeros que nós vamos ter que trabalhar. Se nós observarmos aqui, 32 dividido por 8 resulta em 4. Então é como se eu estivesse aí dividindo 32 milhões por 8. Nosso resultado vai ser nada mais do que 0,1 multiplicado por 4 milhões, certo? E aí, se eu for multiplicar 0,1 com 4 milhões, eu vou encontrar, então, 40 mil quilômetros quadrados. Isso realizando as nossas contas a grosso modo, sem utilizar a nossa notação científica, certo? Utilizando a nossa notação científica, nós vamos colocar tudo na base 10, né, com os nossos expoentes, e aí nós vamos aplicar as propriedades que nós veremos daqui a pouco na nossa segunda aula, que são as propriedades da multiplicação e divisão de potências com a mesma base. E aí nós vamos encontrar o mesmo resultado, 40 mil quilômetros quadrados. Agora, basta nós realizarmos aqui, verificar qual é a alternativa correta. Vamos olhar nossas alternativas mais uma vez. Na nossa letra A, eu tenho aí 10 mil quilômetros quadrados, então já posso cancelar a letra A, não é a letra A. A letra B também não é 10 mil quilômetros quadrados. Na letra C, eu tenho 20 mil quilômetros quadrados, então também não é a letra C. Então nós vamos analisar aí a letra D e a letra E. Reparem que no nosso texto, a quantidade de floresta devastada era de 20 mil quilômetros quadrados. Só que na notícia que trazia aí que sumia um campo de futebol a cada 8 segundos, nós calculamos aqui e nós encontramos o valor de 40 mil quilômetros quadrados. Ou seja, os 20 mil que são na realidade foram transformados em 40 mil. A notícia exagerou. Mas então qual é a alternativa correta? A letra D ou a letra E? Olha só o que diz a letra D. A letra D diz que 40 mil quilômetros quadrados é a resposta correta, e o autor da notícia exagerou na comparação, dando uma falsa impressão de gravidade a um fenômeno natural. Será que é isso mesmo que aconteceu? Olha só a letra E. A resposta, 40 mil quilômetros quadrados, que foi o que nós calculamos, e ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia exagerou na comparação. Então, se nós analisarmos aí as duas afirmativas, nós podemos perceber que não houve o que diz aí na letra D, ou não houve uma falsa impressão. Na verdade, não houve aí, a intenção não foi dar uma falsa impressão. Na verdade, exagerou muito na comparação. Então, a resposta correta aí é a letra E, como afirmativa correta, os 40 mil quilômetros quadrados, e é um fato realmente grave, e ele exagerou sim na comparação da notícia que foi dada com relação ao campo de futebol que some a cada 8 segundos, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra E. Muito bem. Sabe o que é interessante, mais ainda nessa questão aí de matemática, tá, gente? É com relação ao poder de interpretação que vocês têm que ter. Sabe o que também mataria essa charada depois de vocês fazerem o cálculo? A questão dos termos, o significado das palavras nesse contexto. Enquanto que na letra D apresenta aí falsa impressão, na letra E estipula o quê? Estipula um fato. Fato é algo concreto, é algo que aconteceu na realidade. Também é um ponto a mais para quem consegue interpretar. Olha só como língua portuguesa e matemática no jogo. Vamos lá agora a nossa segunda questão, texto bem simples, trabalhando aí com a questão dos comerciais, da publicidade, dos anúncios publicitários. E aí ele pergunta lá nas alternativas qual é o assunto desse texto, qual é o tema desse texto. Então, para que a gente possa compreender
qual é o assunto desse texto, é necessário que a gente retome esse texto e faça a leitura. Percebam que a todo instante ele faz um alento aí, ele faz uma tendência, ele faz uma observação à questão dos comerciais, à questão da forma como os meios de comunicação se utilizam desse poder aí de convencimento, desse poder de persuadir o outro, ou seja, eu, vocês. Então, o assunto principal desse texto, como nós vamos ver agora as alternativas, só pode ser, tá, gente? Olha lá. A questão da linguagem da propaganda. É a linguagem, tá, gente, da propaganda através dos anúncios, através das cores, através dos objetos, através de tudo o que o criador desse anúncio, dessa propaganda, desse comercial se utiliza para nos persuadir, para nos convencer a comprar algo, a usar algo, a vestir, a comer, a beber, enfim. O assunto do texto é a linguagem da propaganda. Agora nós vamos à nossa segunda aula de hoje. A sua aula continua no próximo vídeo.